além de palavras, além de canção, é o poder de Deus, é a revelação. Além de palavras, além de canção, é o poder de Deus, é a revelação. Além de canções, além de palavras, ao poder de Deus, a revelação de Deus. Eu tenho procurado falar aqui de maneira clara, lúcida, sobre um assunto que eu domino há 40 anos. 40 anos que eu ministro para pastores, bispos, presbíteros, apóstolos, profetas de Deus, das mais diversas denominações, sobre batalha espiritual. E a batalha espiritual, ela está presente na sua vida mais do que você imagina. Quando Deus estabeleceu a igreja, Ele disse assim: quem pensa os homens que sou? O diálogo era Jesus e os apóstolos. Um disse: olha, dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, ou um dos profetas. E Jesus então perguntou: e vós, que dizeis que eu sou? E Pedro, tomando a frente, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Ele não chamava Pedro, ele chamava Simão Barjonas. Porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Porém eu te digo que a partir de agora tu serás Pedro, Pedro masculino de pedra. Ou seja, tu serás rocha. Tu serás insensível ao mundo. Jesus gostava muito de Pedro, porque Pedro era corajoso. Ele errava, mas ele lutava para acertar. É diferente de algumas pessoas que se acham santas, não erram, mas também não lutam para acertar, não se arriscam, não mudam a situação, não deixam Deus agir na cabeça delas. Elas têm a forma delas de pensar, elas impõem o jeito delas a todo mundo e, se deixar, até impõem sobre Deus. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Você já viu gente dizer isso? Já? Eu sirvo a Deus do meu jeito. Não entra não. Essas pessoas são pessoas soberbas. Pedro não era assim. Pedro era humilde. Pedro tinha Jesus como o Senhor da sua vida. E a Pedro, um homem que negou Jesus 3 vezes,
um homem que pegou a arma, ele usava a arma, e cortou a cabeça do auxiliar de sacerdote. Ele cortou a cabeça. O cabra lá, que era esperto e desviou e acertou só na orelha. Ou você acha que Pedro pegou a orelha dele e fez assim? Não. Ele foi para cortar a cabeça. Então, quando a orelha caiu no chão e Jesus pegou a orelha e colou, o milagre ali também não foi só a cura da orelha. Jesus devolveu àquele homem o sonho dele, porque ele, sem orelha, ele não poderia ser sacerdote. Na época, uma pessoa com defeito físico era vista como amaldiçoada por Deus. Na época era assim. Eu vou 2 vezes por ano a Israel e até hoje tem o Vale da Sombra e da Morte, onde eram jogadas as pessoas doentes. Fora da cidade, fora de Jerusalém. Então, Jesus disse: pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Eu quero aqui aprofundar um pouquinho. Eu poderia aprofundar muito mais, mas eu vou bem lento para todo mundo entender o que é a revelação do Espírito. É muito diferente da religião. O que pensam os homens que eu sou? Religião. Eu sou professor de teologia, mas eu acho a teologia falida. Quem é o homem para estudar Deus? Quem é o homem para estudar Deus? Quem sou eu para estudar Deus? A ciência da religião é importante para nos dar uma visão do que é a religião dos homens. Mas Deus, Ele não é estudado pelo homem, Ele se revela ao homem. É muito profundo isso. Deus é que se revela a mim, Deus é que se revela a você. É muito diferente do homem tentar estudar Deus. É como uma formiga tentar estudar o homem. Deus não nos fala pela inteligência dele, mas ele desce à nossa inteligência e se revela a nós. A pedra da revelação não era Pedro, era Jesus. E Jesus referia-se à pedra, e daí a importância do conhecimento das Escrituras Sagradas. E a teologia vista como estudo das Escrituras Sagradas, sim, é bem vista. Mas não pela letra que mata, mas pelo Espírito que vivifica. Quando Jesus disse: pois eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele estava referindo à pedra de Jacó. A pedra de Jacó. Quando Jacó deitou, colocou a cabeça dele numa pedra e ele viu a escada, cujo topo da escada atingia Moshab Elohim, o centro do poder de Deus.
e por ela os anjos subiam e desciam. Só que anjo tem asa, e mesmo assim eles tinham que subir degrau por degrau e descer degrau por degrau. Por quê? Por quê? Eles poderiam voar. Por que eles tinham que subir a escada de Jacó, na visão de Jacó, até o centro do poder de Deus, chamado em hebraico Moshab Elohim, degrau por degrau, e descer degrau por degrau? Porque Deus, Ele não nos entrega tudo de uma vez. Ele espera de nós a humildade de subir degrau por degrau, reconhecendo que é um degrau por vez. Então, quando eu digo a você, parece estranho o que eu vou dizer, mas é normal. Quando eu digo a você, eu não admito que o inimigo domine o território em que você mora. Eu não admito que o inimigo domine seu filho. Eu não admito que o inimigo domine sua casa. Eu não admito que o inimigo domine seu marido. Eu não admito que o inimigo domine sua esposa. Eu não admito que o inimigo domine sua empresa. Eu estou fazendo algo que eu tenho poder para isso, que você tem poder para isso, se você estiver preparado. Se a sua mente estiver preparada para isso. Tem pastores que pregam Jó. Jó perdeu tudo que tinha. E uma pessoa sem revelação, que prega sobre Jó e leva a pessoa a se imaginar Jó, essa pessoa vai para o buraco como foi Jó. E Jó representa um tempo sem Jesus. Um tempo em que o diabo tinha algum poder. Hoje ele não tem poder mais. Porque quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ora, se eu digo que todo esse microfone é meu, não sobrou nada para você e nem para ninguém. Todo é meu. É violento demais isso. É violento demais. Se Jesus disse: todo o poder é me dado nos céus e na terra, não sobrou nada para o inimigo. E depois ele disse: eu vos dou o meu poder. E nos deu o Espírito Santo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas eu posso pegar o poder que Deus me deu e dar ao inimigo? Eu sou livre. É meu. Deus me deu o poder, eu dou para quem eu quiser. Então, quando a pessoa não tem a revelação do Espírito, não entende de batalha espiritual, o maior inimigo dela não é o diabo. É a falta de conhecimento espiritual, a ignorância espiritual. Por isso que em Oséias 4:6 diz assim: o meu povo tem sofrido por falta de conhecimento. E esse conhecimento não é teológico, não é da letra que mata.
mas é do Espírito que revela, que vivifica. Essa identidade espiritual que nós temos, eu e você, é o Espírito de Deus que revela. É o Espírito de Deus que vivifica. Sexta-feira, quando nós entramos em batalha espiritual, nós entramos em batalha espiritual com a presença dos anjos e arcanjos e o exército de Jeová Tsebaô, o Senhor dos Exércitos. Jeová Tsebaô, do hebraico, é Senhor dos Exércitos. Não pode. Eu não posso aceitar derrota na sua vida. Eu não posso aceitar fracasso na sua vida sentimental. Eu não posso aceitar esse casamento malogrado que você vive. Eu não posso aceitar essa doença dominando o seu corpo. Eu não posso aceitar esse feitiço te destruindo. Essa oração do contra. Essa inveja. Aliás, por falar em inveja, Davi disse assim que quem tinha inveja dele não era o inimigo que estava do outro lado que o afrontava, mas o irmão da própria igreja dele, que com ele ia para a casa de Deus. Esse tentava destruí-lo. Dá até medo, né? Eu quero fechar, porque eu sei que você tem inimigos ocultos e tem que aprender a tomar cuidado em quem você confia e para quem você conta seus sonhos e planos. Sexta-feira é dia de batalha espiritual em todos os santuários do Brasil. É muito forte. É uma corrente muito forte. Romanos 12. Lógico que eu ia encerrar com um texto que é base da renovação da mente, da fé inteligente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Culto racional, culto inteligente, renovação da mente. Além de palavras, além de canções, existe a revelação de Deus, o poder de Deus. Além de palavras, além de canção, é o poder de Deus, é a revelação. Além de palavras, além de canção, é o poder de Deus, é a revelação.